Irmãos, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos aqui nesta noite juntos, reunidos, com esta oportunidade que o Senhor Ele nos dá, irmãos, de poder estar cultuando com os irmãos, né? E adorando, bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nosso pastor Esdras, não está aqui, né? Mas tenho certeza, ou ele está assistindo ou ele vai assistir depois, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ele esteve compartilhando quase agora, né? Chegou a mensagem aí, compartilhando o culto. Que Deus abençoe o pastor Benedito, juntamente com a nossa irmã Ana. Que Deus abençoe os obreiros que estão aqui, a minha retaguarda, o pastor Bento que está ali, sua esposa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos, amém? Estou feliz de poder estar com os irmãos aqui. Me faço acompanhado da minha esposa que está aqui nessa noite, podendo louvar ao nome do Senhor juntamente com os irmãos. E eu sou grato a Deus, irmãos, porque eu tenho certeza que esse dia foi o dia que nos fez o Senhor, para estarmos juntos aqui adorando, exaltando e bendizendo ao nome do nosso Deus, que pode, que é e que reina para todo sempre, sobre nossas vidas e sobre toda essa nação e toda essa terra, amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, um texto bem conhecido, ao qual o Senhor colocou em meu coração. Marcos capítulo do número 5, o seu verso de número 21 em diante. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 5, versículo de número 21 em diante. O título da tradução bíblica minha que diz: a filha de Jairo, a cura de uma mulher enferma. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo ou apertando. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu, e preste bem atenção nisso, irmãos, e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder ou virtude, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém, irmãos? Esse texto, ele é um texto bem conhecido. Ele vem de um contexto, de uma história do capítulo número 5, e que nos mostra um pouco do poder de Cristo sobre a vida da humanidade. Quando nós olhamos para o capítulo de número 5, é inevitável nós não observarmos que o capítulo de número 5, ele veio numa sequência de milagres, e um desses milagres no capítulo 4, a partir do verso de número 35, ele vai contar que Jesus, ele entra dentro do barco com seus discípulos, e a ordem é a seguinte: vamos para o outro lado. Jesus, ele trouxe um pedido, Jesus, ele trouxe uma ordem, e os seus discípulos entram dentro do barco. E acredito que você tem o seu pensamento concernente a esse texto, e eu tenho o meu pensamento concernente a esse texto.
embora a Bíblia me dê a liberdade de pensar ou de imaginar. E eu acredito que nas oportunidades que Cristo sempre estava sentado com seus discípulos, e não por que dizer, talvez com a multidão, Cristo ele sempre trazia à vida daqueles ouvintes oportunidades deles ouvirem testemunhos, deles ouvirem os seus feitos, deles ouvirem aquilo que o mesmo havia feito ou estava fazendo. E eu acredito que Cristo, ao entrar dentro do barco, ele não foi diretamente dormir ou descansar, mas eu acredito que Cristo, ele teve alguns minutos com seus discípulos, ele teve alguns minutos de conversas, ele teve alguns minutos de histórias talvez, e acredito que os seus discípulos estão ouvindo, porque coisa boa, irmão Robson, é poder ouvir a voz de Cristo falar conosco. Se tem uma coisa que é bom, é poder ouvir a voz de Deus falando com a igreja. Se tem uma coisa que é boa, é poder caminhar ouvindo a voz do Senhor, irmãos. E quando eu digo isso, eu digo porque caminhar sem ouvir a voz de Deus parece ou se torna algo complicado em nossas vidas. E eu acredito que se fosse para dar oportunidade para cada um que estão aqui, e se fosse para falar sobre momentos que talvez Deus se calou, ou que o silêncio de Deus apareceu em nossas vidas, eu acredito que a maioria aqui iriam dizer que vivenciaram este momento, ou que estão vivendo este momento. Porque quando falamos sobre ouvir a voz de Deus, há cultos que parece que Deus só fala conosco, há cultos que parece que os louvores são direcionados às nossas vidas, há cultos que parece que a palavra introdutória é diretamente para nossas vidas. Parece que as saudações, os louvores dos grupos, as oportunidades, a pregação foi direcionada apenas para nossas vidas. E parece que é tão bom, ou se faz tão bom, caminhar desta maneira, irmãos, ouvindo a voz de Cristo. Porque quando nós estamos ouvindo a voz de Cristo, podem vir tempestade em nossas vidas, mas nós não nos preocupamos, porque sabemos que Cristo está falando. A enfermidade pode aparecer, não nos preocupamos, por quê? Porque Cristo está falando. E quando eu olho para a vida dos discípulos, eles estão dentro do barco, e eu acredito que Cristo, por alguns minutos ou horas, não sei, a Bíblia ela não dá esse espaço de tempo, mas eu acredito que Cristo, ele estava falando, e enquanto ele está falando, os discípulos estão ouvindo a sua voz. Mas de repente o texto vai dizer que Cristo, ele vai descansar, ele vai dormir na polpa do barco. E observa uma coisa interessante aqui, é a partir de então, que nós vamos observar a preocupação dos discípulos. E os discípulos aqui representam a igreja de Cristo. Porque se Cristo está dormindo, é sinal que o silêncio de Cristo chegou naquele lugar. Porque o maior sintoma de uma pessoa quando ele dorme, ou a maior prova que ele está dormindo, é o silêncio. E se Cristo está dormindo, obviamente ele não está falando. Se ele não está falando, os discípulos não estão ouvindo a sua voz. E eu volto a dizer, caminhar ouvindo a voz de Cristo é bom demais, irmãos. Mas quando o silêncio de Cristo chega, a preocupação se aproxima de nossas vidas, o desespero se aproxima de nossas vidas, as lágrimas, as dores, os choros se aproximam de nossas vidas. Exemplo, Cristo está dormindo, e o que os discípulos fazem agora? Eles estão desesperados, por quê? Porque quando eles observam que Cristo está dormindo, eles conseguem também observar que existe uma tempestade ao redor deles. A partir do momento que Cristo já não está falando, eles começam a observar o que está acontecendo ao seu redor. E o que está acontecendo ao seu redor é o suficiente para trazer medo, para trazer preocupação, a ponto que alguém que representa a igreja vai até Cristo e vai dizer: Senhor, o Senhor não se preocupa com que pereçamos? Ou com que morramos no meio deste mar? E de repente Cristo, ele manda o vento se calar, ele manda a tempestade se aquietar. E não é isso que chama a minha atenção. O que chama a atenção aqui é que nessa oportunidade, alguém está olhando para alguém e está fazendo uma pergunta. E eu entendo que esta pergunta ela não pode estar fazendo parte da vida da igreja de Cristo. E qual é a pergunta? Eles estão olhando um para o outro e estão perguntando: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece?
E por que é que eu digo que essa pergunta, ela não pode fazer parte da igreja? Primeiro, entraram dentro do barco a pedido de Cristo. Se ouviram a voz de Cristo e entraram, é porque confiaram. E se confiaram e entraram, por que é que desacreditaram depois que estavam lá dentro? Eu começo a entender que, aleluias, nós precisamos confiar mais nesse Deus que servimos. Eu começo a entender que nós precisamos colocar a nossa confiança no Deus a que caminha conosco, que a que nós caminhamos com Ele. Eu começo a entender que, se estamos aqui hoje fazendo parte deste culto, é porque um chamado de Deus para nossas vidas foi feito, foi colocado. E talvez você vai dizer: mas irmão, eu estou aqui porque eu quis, eu escolhi. Não, a Bíblia diz que não foi nós a quem escolhemos a Ele, mas que foi Ele a quem escolheu a nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque a oportunidade de Deus para nossas vidas, ela nos foi dada nesse dia de hoje. Esse dia, ele foi preparado por Deus para nossas vidas. Por quê? Porque ainda que o teu coração carrega planos, Deus carrega propósitos. Ainda que o teu coração carrega desejos, Deus carrega propósitos. E eu não sei se você acredita nesta palavra, mas eu quero lhe dizer: você só está aqui hoje porque você está vivendo o propósito de Deus para a tua vida. Você só está aqui hoje porque Deus tem algo grande preparado para a tua vida. Você só está aqui hoje porque Deus te amou primeiro, Deus te escolheu, Deus te buscou. Se tem uma coisa que eu sempre pergunto para mim mesmo, e na congregação que estávamos cuidando, pastoreando, eu sempre fazia essa pergunta: se você não estivesse servindo a Deus aqui hoje, aonde você estaria agora? O que você estaria fazendo? Com quem você estaria neste momento? Aleluias. Aí de repente apareceu Jesus olhando para mim e para você e dizendo: entra dentro deste barco e vamos para o outro lado. O grande erro de nossas vidas é que nós não sabemos reconhecer a voz de Cristo. E observa uma coisa interessante aqui: a ordem de Cristo é a seguinte: entre dentro do barco e vamos para o outro lado. Cristo não disse: entra dentro do barco e vamos para o meio do mar, vamos ver o que lá acontece. Não, Cristo estava dizendo: vocês vão entrar neste barco, vocês vão obedecer, vocês vão ouvir a minha voz. E tem um porém: a partir do momento que vocês ouvirem, a partir do momento que vocês obedecerem, vocês têm um lugar para chegar, vocês têm um destino a chegar, vocês têm um propósito para viver. E se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, irmãos, profecia tem que estar dentro da palavra de Deus. E eu vim aqui nessa noite debaixo da autoridade de Deus para dizer: se você está dentro deste barco, não se desespere. Talvez 2021 não foi os melhores anos da tua vida, mas eu quero te dizer: você tem um propósito da parte de Deus para a tua vida, e você vai alcançar, você vai chegar, você tem um lugar para chegar, você tem uma morada para viver, você tem planos de Deus para a tua história. Você tem propósitos de Deus para a tua história. E quando eu olho para isso daqui, irmãos, estão dentro do barco, a chamado de Cristo, e não reconhecem quem é Cristo. E de repente o texto diz: e houve grande bonança. E o mais interessante disso, começando em mim, irmãos, somos falhos, somos errantes, erramos quase que a todo momento. Mas esse Cristo, Ele é tão bondoso, que mesmo nós desacreditando daquilo que Ele pode, daquilo que Ele é, as bênçãos dEle nos alcançam, a graça dEle nos alcançou. E é por isso que estamos aqui, é por isso que você está aqui. Talvez a tua vida foi um ano de perda, mas deixa eu te dizer uma coisa: é Deus que permanece no controle de tudo. Talvez a tua vida este ano foi um ano de decepções, não importa, porque é Deus que permanece no controle de tudo. E quando vamos tentar compreender o que apóstolo Paulo vai dizer quando ele diz: em tudo dai graça, nós compreendemos que isso é aceitar
os propósitos e o querer de Deus para nossas vidas. E é interessante isso, porque mesmo não compreendendo quem é Cristo, uma grande bonança vai existir naquele barco. Cristo, ele continua, ele entra em Gadara por causa de uma alma, de uma vida. Ele muda o trajeto da sua caminhada. Ele traz libertação a um homem que ninguém podia com ele. Conhecemos toda a história. E às vezes não compreendemos o que Deus tem para nossas vidas, irmãos. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado aí e diga para ela assim, ó: Jesus quer salvar a tua família. Jesus, ele quer salvar a tua casa, a tua parentela. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que você tem feito por isso? De que maneira que você tem feito por isso? Um exemplo: Jesus, ele liberta o gadareno, ele se aproxima, ele diz: Senhor, me deixe contigo, me deixe entrar no teu barco. E Jesus vai dizer: não, você volta para a tua casa, anuncia os feitos do Filho de Deus na tua vida. O texto diz que ele volta para Decápolis, e a palavra Decápolis, ela significa 10. Eram 10 cidades reunidas num só lugar. E o texto diz que aquele homem, irmãos, e na maioria das vezes nós esperamos uma preparação dentro da teologia, e teologia, ela é tudo em nossas vidas, e com toda certeza você precisa fazer, precisa estudar. Mas para falar sobre o amor de Cristo, é necessário você só entender a dor do teu próximo. É necessário você compreender o que o teu irmão está vivendo. Para você falar sobre o amor de Cristo, é necessário você compreender que existe salvação para a vida de todos. Aquele homem sem preparação nenhuma, um homem que ninguém dava nada por ele, de repente, ele está pregando, anunciando, e todos estão se maravilhando. E eu acredito que houve salvação, irmão Robson, porque aonde a palavra de Deus é semeada, irmãos, pode passar meses, pode passar tempo, mas a salvação ela entra. Pode passar tempo, mas a salvação ela chega. Pode passar tempo, mas aonde está a palavra de Deus, não importa, o sobrenatural de Deus ele acontece. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, ele diz: por quê? A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Não importa aonde você está lançando a palavra, para quem você está lançando a palavra palavra de Deus ela tem poder, ela tem autoridade. A palavra de Deus ela é poderosa para a tua vida e para a vida daqueles que estão ouvindo. Jesus traz libertação e já forma um grande ganhador de almas para o reino dos céus. A partir deste momento, Jesus está à beira da praia, e eu acredito também, eu volto a dizer, que aonde Jesus estava, ele sempre aproveitava oportunidades, pastor Bento, para ele fazer um culto a Deus, para ele oferecer honras e glórias ao nome de Deus, para ele oferecer aquilo que era devido a Deus. Ele está à beira da praia, e João, no capítulo do número 6, ele diz que naquele momento, naquele lugar, havia uma multidão, há cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos vão dizer que eram 15.000 pessoas que seguiam a Cristo, e não sei. Mas o que chama a atenção aqui é que Cristo está à beira da praia, e acredito eu que Cristo, ele está de alguma forma anunciando o seu evangelho, engrandecendo o nome de Deus e mostrando para quem está ouvindo que ele podia mudar histórias, que ele podia fazer. E o texto vai dizer, irmãos, que de repente aparece alguém por nome de Jairo, um dos principais da sinagoga. Jairo, ele deixa a sua casa, ele deixa a sua luta, ele deixa os seus problemas. E eu acredito que a cada um que estão aqui nessa noite tem as suas dificuldades para contar. Ainda que tenha vitória para contar, mas também tem as suas dificuldades. Ainda que tenha os momentos de alegria, mas também tem os seus momentos de choros. Eu acredito que a cada um que estão aqui, até mesmo aqueles que não estão, tem contos de alegrias para se falar, mas também tem contos de tristeza para se contar, irmãos. Jairo, ele está saindo de dentro da sua casa, e ele está indo buscar a Cristo. E é sobre isso que eu quero falar, e é rápido. Jairo, ele sai da sua casa com um propósito. E qual é o propósito de Jairo?
Ele entende que aquele que está à beira da praia, rodeado por uma multidão, pode mudar a situação que ele está vivendo. E ele vai até Cristo, irmãos, e a fala de Jairo, todas as vezes que eu leio esse texto, ela chama a minha atenção. E eu entendo, começando em mim, que eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso mudar as minhas atitudes como cristão. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que Jairo chega, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra. E quando eu digo isso, eu me recordo que, e a igreja, ela não mudou não, irmãos. Cristo não mudou não. Quem mudou foi o ser humano, foi o homem. Há anos atrás, os servos do Senhor chegavam na casa do Senhor, a primeira coisa era se prostrar, era orar ao Senhor. E os mais antigos, mais velhos de idade, que sabem o que eu estou dizendo, e no momento da oração, enquanto estavam de joelhos, curas começavam a acontecer, dons de línguas eram dadas, profecias eram entregues, a igreja era impactada logo no início do culto, antes de começar o culto, no momento em que todos estavam ainda orando. E começando em mim, irmãos, parece que perdemos esse hábito, parece que perdemos aqui essa essência de entender que nós só vamos alcançar através da oração, de entender que nós só podemos conquistar algo da parte de Deus através da nossa oração, através do nosso esforço, através do nosso melhor. A primeira coisa que Jairo faz é se prostrar. A segunda, a oração de Jairo, irmãos, ela é diferente da oração do século 21. Por quê? Porque a oração do século 21 é a seguinte: Senhor, vai e faz, Senhor, vai e muda, Senhor, vai e pega. Tem pessoas que pedem até para Deus quebrar, pelo amor de Deus, irmãos. A oração de Jairo foi contrário àquilo que nós temos feito. Porque a oração de Jairo é a seguinte: Senhor, eu peço-lhe, eu rogo-lhe que o Senhor venhas. A minha filha está moribunda, estenda tuas mãos para que ela sare e viva. Aí você vai buscar a palavra venhas. Isso daqui muda completamente o texto ou o contexto. A palavra venha significa caminhar junto, estar junto, andar junto, dar os mesmos passos. A oração de hoje é: Senhor, vai lá e faz. Jairo estava dizendo: Senhor, quando eu chegar na minha casa, eu quero a tua presença comigo. Irmãos, Jairo estava dizendo: Senhor, eu deixei uma provação grande lá dentro, eu vim até aqui buscar a tua presença, e quando eu voltar para minha casa, eu quero a tua presença comigo. Por quê? Porque onde está a presença de Cristo, irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus: você pode até estar passando pelo vale, mas Ele te fortalece, te sustenta. Você pode estar passando pela caverna, mas entenda uma coisa em nome de Jesus: Ele é capaz para te sustentar, para te manter de pé, para te fazer forte e para te fazer dar a volta por cima. Você pode até passar pela fornalha, não tem problema. O quarto homem está com você. É Ele que te guarda, é Ele quem te guia. Você pode estar passando pelo pior momento. Se Cristo estiver com você, isso é o que vale. Você pode perder tudo, só não perca a presença de Cristo. Você pode perder tudo, só não perca a presença do amigo Espírito Santo em tua vida. Porque é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém de pé, é Ele que te traz o fôlego de vida, é Ele que te capacita para você permanecer vencendo, e que te mostra que há uma solução para a tua história. Aí eu começo a entender que Jairo, ele trazia algo diferente, porque ele tinha propósito. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui: qual é o teu propósito no ano de 2021? Estamos findando este ano. E qual foi o propósito que você começou este ano? Como você está finalizando este ano? Apocalipse 4:20, revelação dada a João. Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. E aquele
que ouvir a minha voz e a porta abrir, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A casa é tua. Quem tem a chave para Cristo entrar é você. Você precisa abrir essa porta para que Cristo venha entrar. Você precisa estar carregando a presença dele sobre a tua vida. Quando João, em Apocalipse 3:20, ele recebe esta revelação. Irmãos, Cristo está falando sobre oportunidade, pastor Benedito. Cristo está falando sobre oportunidade. A oração de Jairo é a seguinte: Senhor, eu vim aqui com propósito. Aleluias. E eu só volto para minha casa se for com a tua presença em minha vida. Aleluias, aleluias. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que aonde Deus está, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Eu não sei como você chegou neste último culto de 2021, mas eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida nessa noite. Aquele que te guarda não dorme, ele permanece vivo, ele permanece operando, ele permanece trabalhando, ele permanece agindo a teu favor. Levante a tua cabeça, sacode esta poeira. Você tem muito para viver da parte de Deus. Aleluias. Você tem muito ainda para alcançar. E Deus, ele conta com você. Deus acredita em você. Aleluias, aleluias. Oh glórias, oh glórias. Existe propósito aqui nessa noite que estão sendo ouvidos por Deus. Existem propósitos nessa noite que estão sendo postos aos pés do Senhor. E Deus está dizendo: eu vou retornar com você hoje. Hoje eu volto com você. Eu não sei se você acredita, mas pode existir cura dentro da tua casa. Pode ser hoje que a libertação vai entrar, que a porta vai se abrir, que a transformação vai acontecer. Aleluias. Oh glórias. E quando eu olho para este homem, irmãos, este homem, além de ser um servo com propósito, ele é um servo que leva a bênção até alguém. E por que é que eu estou dizendo isso? Ele veio para buscar o que ele precisava, mas enquanto ele está levando, irmãos, a presença está com ele. E aonde ele está passando, a presença vai abençoando, pastor Benedito. Por quê? Porque de repente no meio daquele caminho tem uma mulher. E é uma mulher que está precisando muito de um consolo. É uma mulher que está precisando muito de uma providência. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não tenha tudo que aquelas pessoas ou que aquele mundo tenha, mas você tem a presença que quase ninguém tem. Aleluias. Talvez falando de bens materiais você não tenha, talvez o carro do ano você não tenha, talvez a casa própria você não tenha, mas a presença que não pode faltar, isso você tem com você. E deixa eu te dizer, ninguém pode arrancar esta presença da tua vida, ninguém pode arrancar a presença de Deus de você. E enquanto a presença estiver com você, Ele te capacita para você vencer, irmãos. Aleluias. Servo que é servo, ele carrega as bênçãos com ele, e aonde ele passa, as bênçãos do Senhor alcançam outros. Assim é na tua vida, assim é na tua casa. Pode até ser que os teus olhos carnais não estão enxergando isso, mas deixa eu te dizer, enquanto você permanecer orando, buscando, comendo, lendo da palavra, se alimentando da palavra, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a grandeza que está em você vai usufruir da vida da tua parentela, vai surgir na vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, vai surgir na vida dos teus parentes, tanto os de longe quanto os de perto, não importa. Jairo, ele está com a presença com ele, e a presença,
ela vai chamar a atenção de alguém no meio do caminho. E observa isso. No meio do caminho, de repente, uma mulher, ela vai ouvir falar que Jesus está passando por ali. Ela ouviu falar, e o texto diz que ela ouviu falar. Ela ouve falar de Jesus. E esse ano, irmãos? Quantas vezes você falou de Jesus para alguém? Quantas vezes você anunciou Jesus dentro da tua casa? Quantas vezes você conseguiu trazer alguém para a casa do Senhor? Jairo, ele está levando Cristo para a casa dele, mas ao mesmo tempo ele está compartilhando Cristo com alguém. E esse alguém no meio do caminho pensa: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. E eu fico pensando aqui, da onde essa mulher arrancou tanta fé para alcançar aquilo que ela precisava. Porque quando nós vamos nos aprofundar dentro da história, essa mulher, ela, pela hemorragia que ela trazia e pelo costume, ela não podia habitar dentro da sua casa. Ela tinha que viver afastada da sua família. E vem cá, alguém que vive longe da família, daqueles a quem o ama, vive feliz, irmãos? Tem como ser feliz longe das pessoas que você ama? Não tem lógica. A pior coisa que tem é você viver longe das pessoas que você ama. E observa uma coisa interessante. Essa mulher, acredito eu, que ela não tinha tido tempo para participar de alguma reunião que Cristo havia feito. Essa mulher, ela não teve oportunidade, melhor dizendo, de estar na presença de Cristo em alguma outra situação. Pelo que a história, e para todos que são leitores sabem disso e conhecem a história. E eu fico pensando, quem foi ou com quem foi que essa mulher falou e teve a oportunidade de ouvir falar de Cristo, a ponto de quando talvez ela viu alguém da multidão que passava gritando: Jesus o Nazareno está por aqui, Jesus o Filho de Deus está passando, aquele que cura está aqui, aquele que liberta está aqui. Não sei qual foi a fala, mas eu acredito que de alguma forma alguém gritava. E eu fico pensando, de onde ela arrancou tanta fé, a ponto dela pensar e dizer: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada deste meu mal. 12 anos sofrendo. E se for para você se aprofundar dentro de um estudo desse, o máximo que um ser humano aguenta perder de sangue de seu corpo é de 40% a 50%. E essa mulher está sofrendo há 12 anos. O sangue não se estanca. E eu fico pensando, de onde surgia tanto sangue para manter aquela mulher em vida. A ponto que o texto diz que ela procurou vários médicos, e pelo que o texto nos mostra, ela era uma mulher bem financeiramente. Porque diz o texto que ela gastou tudo quanto ela tinha com vários médicos, e nada disso adiantava, antes ia a pior. Deixa eu te dizer uma coisa. Seja o que for que este mundo possa produzir na tua vida, nada será melhor ou maior do que a presença de Cristo. Nada será melhor ou maior do que a grandeza de Deus em tua vida. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque tudo que ela tinha, bens financeiros, ela correu atrás da medicina, de médicos, à procura da cura. E acredito eu que ela começa a entender que o dinheiro dela não pode comprar o que ela precisa, que o dinheiro dela não pode comprar aquilo que a vida dela depende. E o texto faz questão de dizer que ela não melhorava, mas a cada dia que se passava ela piorava. Eu fico tentando imaginar a situação, a posição que essa mulher estava, irmãos. E de repente ela ouve falar de Jesus.
Ela veio por detrás de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Você tem uma coisa que eu aprendo aqui dentro desse texto, é que há 12 anos de sofrimento, 12 anos de luta, de provação, não foi o suficiente para parar aquela mulher. E o que eu aprendo com isso? Ela não desistiu dela mesma. Você pode me ajudar a pregar aí neste momento? Talvez você não tenha esse costume, mas olha para essa pessoa que está do teu lado, me ajude. Diga para essa pessoa assim: não desista de você mesmo. Quantas pessoas têm desistido de si mesmo, irmãos? Eu me recordo que alguns tempos atrás, eu ainda estava trabalhando para a sede. Eu estava fazendo um serviço lá na congregação do Itapuã. De repente, eu encontrei um jovem aqui de Caçapava que estava desaparecido há 2 meses. A família não sabia se estava vivo. Quando eu vi ele bateu o olho em mim e começou a chorar. E todo magro, um mau cheiro, com odor, e acabado, irmãos, com os pés no chão. E eu olhei para ele e falei: o que você está fazendo da sua vida, rapaz? Ele olhou para mim, pastor Benedito, e disse assim: pastor, eu desisti de querer viver. E Deus é testemunha aqui do que eu estou te dizendo. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, irmãos. Eu dei um abraço naquele moço e disse para ele: para de dizer isso daí, rapaz, a sua vida é valiosa para Deus. Você vale muito para Deus. Ele disse: mas eu já tentei tanto, e todas as vezes que eu tentei, eu parei na mesma, acabei na mesma, ou até mesmo pior. E ele disse: diga para minha família que eu amo eles. E deu as costas, entrou no meio do mato e foi embora. E aquilo dali acabou comigo, irmãos. Porque eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu fui no passado e o que eu sou agora. E eu consigo reconhecer a grandeza de Deus na minha vida. E eu sei que sem a presença de Deus nós não podemos viver. Eu entendo que sem a presença de Deus nós não somos nada. O meu dinheiro, o seu dinheiro, bens materiais não são nada comparado com a glória que ainda há de vir sobre nossas vidas. Por muitas das vezes nos apegamos em tantas coisas e esquecemos das coisas boas que Deus Ele permite em nossas vidas. Oportunidades. E deixa eu te perguntar para eu finalizar: como você tem aproveitado as suas oportunidades? E não vem me falar que Deus não é Deus de oportunidade, porque Ele é, irmãos. Todos os dias temos oportunidades. A todos os dias somos capacitados. E na maioria das vezes queremos escolher caminhos errados, queremos escolher atalhos, decisões erradas. E a Bíblia diz, irmãos, Provérbios 16:1: o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Talvez até aqui o teu coração tenha feito planos, mas deixa eu liberar mais uma vez esta palavra para a tua vida. O coração do homem, do coração do homem vem planos, mas de Deus vem propósitos. E você está vivendo é propósito, você está vivendo é a vontade de Deus para a tua vida. Aleluia, aleluia. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Uma fé tão grande, ela toca e ela sente estar curada. E eu fico pensando aqui, nós vamos pensar um pouco, é rápido isso. Eu me senti, é sinal que eu sou, irmãos? Eu achar que eu posso, é sinal que eu posso realmente? Já conheceu pessoas que se acham e na realidade não são? Pessoas que pensam que podem e na realidade não podem. Já conheceu alguém assim? Ela sentiu estar curada daquele mal. E talvez você vai me dizer: mas irmão, o texto diz que o sangue parou. Aí eu fico pensando, uma coisa é eu que já experimentei da presença de Deus, outra coisa é uma pessoa que nunca experimentou do poder de Deus. Já viu como que um servo algumas vezes entra dentro da casa do Senhor? Senhor, eu desisto. Senhor, eu não quero. Senhor, eu parei. Senhor, eu abro mão. Senhor, não sonho mais. Senhor, não acredito mais. Senhor, eu não creio que pode existir mudança mais. Algumas vezes entramos dentro do culto, não temos força nem para glorificar.
nem para exaltar a Deus, nem para adorar a Deus. Mas no decorrer do culto, quando nós vamos sentindo que há a presença, irmãos, nós vamos deixando de lado aquele desânimo, aquela tristeza, aquela frustração. Já viu alguém que é enfermo e que serve a Deus? Ele está doente, mas a confiança dele está em Deus, acreditando que Deus pode mudar aquela história. Já viu uma pessoa que está cabisbaixo, triste, angustiado? Ele pode estar abatido, mas ele entende que quando ele entra nos atos de Deus, na presença de Deus, as coisas começam a mudar. Por quê? Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 40, verso 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu estou liberando esta palavra para a vida de alguém, porque talvez você entrou aqui angustiado, cabisbaixo, pensando em parar, mas a palavra de Deus para a tua vida é esta: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão. Aleluias, aleluias. Não importa o que você está passando, o que importa é que Deus está no controle da tua vida, é Deus que está no controle da história. Não perca a fé, porque Deus está trabalhando a teu favor, Ele está pelejando por você. Mas os que esperam no Senhor, aleluias, mas os que esperam no Senhor, e esse termo esperar aqui, ele precisa mexer com a igreja. O salmista, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Em quem está a tua confiança? E quando entramos na presença de Deus, Ele renova nossas vidas. E eu finalizo perguntando: quantas vezes você chegou a ponto deste ano de dizer: Senhor, eu paro, Senhor, eu desisto? Talvez com a responsabilidade que você carrega dentro da casa do Senhor, você chegou a dizer: Senhor, eu vou entregar, Senhor, não quero mais. Talvez confiando em alguém dentro da tua casa, você disse: Deus, não consigo mais acreditar, eu vou dar um basta nisso. Olha onde você está hoje, olha onde você chegou. É Deus que te sustentou até aqui, é Deus que cuidou de você até aqui. Jesus olha para aquela mulher e pergunta: olha para a multidão e pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos que representam a igreja, eles estão dizendo: Senhor, a multidão toda te aperta e o Senhor ainda pergunta quem te tocou? Mas deixa eu te dizer uma coisa: tocar é diferente de apertar. Quando você aperta é curiosidade, quando você toca é para sentir. Cristo faz essa pergunta. De repente veio uma mulher toda trêmula, se prostrou perante Jesus e contou tudo o que havia acontecido. Cristo vai olhar para ela, e eu finalizo aqui, irmãos, e vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Ela estava à procura da cura, planos, mas Cristo tinha propósitos. Ela queria a cura, mas antes da cura, Cristo tinha salvação. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu profetizo: tem salvação entrando hoje na tua casa, tem salvação hoje entrando na tua vida. Existe salvação preparada para os teus nesta noite. Os planos dela era a cura, mas o propósito de Cristo era a salvação. Enquanto você acha que você conhece, sabe o que você realmente precisa, que eu preciso, eu te digo, nós estamos enganados. Cristo sabia o que realmente ela precisava antes daquela cura. Ela precisava da salvação. Segunda coisa, e eu te perguntei e você disse: não tem como eu viver em paz longe das pessoas que eu amo. Cristo sabia o que realmente ela precisava. Primeira coisa, a salvação. Segunda, a paz. Cristo vai olhar e vai dizer: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. E aqui eu te provo que a presença de Cristo foi o que foi suficiente para ela naquele momento, pastor Benedito. Foi o que foi o suficiente, sabe por quê?
e você vai buscar em algumas traduções, eu sei que aqui tem bastante leitores da Bíblia, e procure para você ver. São duas traduções que achamos: seja ou ser. Está no presente, não está no passado. Então ela não estava curada. Cristo cura ela a partir daquele momento que ela recebe a salvação e a paz na vida dela. Você só vai ter paz se você tiver a salvação. Você só consegue conquistar alguns benefícios, algumas bênçãos para a tua vida a partir do momento que você aceita a salvação na tua vida. Por quê? Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra. Eu finalizo essa fala aqui fazendo essa pergunta para você. Talvez você veja aqui hoje, irmãos, à procura de tantas outras coisas. Cristo, Ele tem o melhor para te oferecer. Aí olhamos para Mateus 6,33: mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez você está aqui hoje, vem em busca de tantas outras coisas e ainda não alcançou a salvação. Eu faço essa pergunta para você. Você que quer aceitar a Cristo na tua vida nessa noite, ou que quer se reconciliar com Deus, e talvez você parou por algum motivo, e deixa eu te dizer, eu não quero nem saber o motivo que você parou. Deus não está preocupado por qual motivo você parou. Deus está preocupado aonde é que você vai parar, se você não tomar uma posição. Eu faço essa pergunta porque eu sinto isso no coração. O pastor me deu autorização, e é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Você que quer se reconciliar com Deus, ou quer aceitar a Jesus nessa noite como único e suficiente Salvador da tua vida, dê um sinal com as tuas mãos. Nós iremos orar pela tua vida, e você sai daqui abençoado por Deus, ou abençoada por Deus. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com Deus, ou que quer aceitar a Jesus? Dê um sinal com as tuas mãos. Vamos orar por você. Talvez você entrou aqui como essa mulher. Só Deus sabe o que você está vivendo. Deixa eu te dizer, Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem salvação para a tua história, Ele tem paz para a tua história, e Ele também tem conquista para a tua vida. Eu faço a última vez este apelo, oro por você e finalizo. Tem alguém que quer se reconciliar? Não volte para a tua casa de mãos vazias. Aproveite que você teve esse encontro com Cristo nessa noite. Aproveite bem essa oportunidade. Não sabemos quem seremos até 2022. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus, ou que quer aceitar a Jesus nessa noite como único e suficiente Salvador da tua vida? Deixa a vergonha de lado. Deixa a vergonha de lado. E eu só faço essa pergunta, esse apelo aqui, porque na maioria das vezes lá fora o diabo ele insiste nas nossas vidas e arranca nossas vidas, ou a vida de muitos. E é por isso que eu faço essa pergunta. Eu senti vergonha na primeira vez que eu vim à frente, mas deixa eu te dizer, não é vergonha, é sinal de honra, é sinal de grande oportunidade. Tem alguém que quer se reconciliar ou aceitar a Jesus nessa noite? Eu quero orar pela tua vida. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Você que está assistindo também esta live, e que esta palavra trocou a tua vida, este apelo está lançado para a tua vida também. Coloque aí nos comentários, não sei, que você quer aceitar a Jesus, que você quer se reconciliar com Deus. E entenda que esta palavra, ela permanece sendo poderosa, ela permanece mudando vidas e histórias. É por isso que estamos aqui fazendo este apelo, é por isso que estamos aqui lançando esta palavra para a tua vida. E vou orar por você aqui neste momento. Você que está na tua casa, recebe esta oração, recebe esta palavra e seja abençoado por Deus. Feche teus olhos, queridos. Deus, obrigado, Senhor, por este momento da tua palavra. Até aqui a tua palavra é o que foi lançada, é o que foi ministrada. Que esta palavra venha permear o nosso coração, a nossa vida. Que venha trazer em nós, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, crescimento, força, estrutura. E que através, Senhor, da mesma, o Senhor possa nos ensinar a permanecermos sendo fiel ao Senhor, ó Pai. Deus, nos guia, nos guarda, nos consola. Deus, eu peço ao Senhor, venha sobre nossas vidas com o teu poder e misericórdia, e ser conosco, ó Deus. Também põe em tuas mãos
os teus servos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos seus lares assistindo, Senhor, esta live. Ó Deus, abençoa essas vidas, abençoa essas famílias, que a salvação, que a paz possa reinar sobre essas vidas, e que teu nome venha permanecer sendo glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Aleluias. Agradecemos ao Senhor, irmãos.
por tudo que Ele tem feito e ainda por tudo que Ele vai fazer. Nós cremos assim no Senhor. Deus abençoe o evangelista, irmão Marcelo, nesta noite, por estar conosco.